dia, meus queridos alunos do 4º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, tá? A gente vai dar início hoje a um novo conteúdo, tá? A gente vai falar sobre o ar. Mas antes eu quero explicar uma coisinha para vocês. Assim como a gente faz em sala de aula, eu vou pedir para vocês terem o marca-texto de vocês ou o lápis mesmo, não tem problema. Quem não tem o marca-texto, usa o lápis mesmo, tá? Então eu vou ler e eu vou pedir para vocês sublinharem no texto, que nem a gente faz em sala de aula, algumas coisas que são importantes que a gente não pode esquecer. Combinado? Então vamos lá. Olha só, a gente vai usar o livro de ciências, o conteúdo é o ar, na página 69, beleza? Então vamos lá, olha só. A Terra está envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. Então, presta atenção. A gente já estudou sobre a hidrosfera, sobre a biosfera, sobre a litosfera e sobre a atmosfera. Então, o que é a atmosfera? O que o livro está dizendo aqui que é a atmosfera? É uma camada de ar que envolve a Terra. Então, vamos imaginar aqui, ó. Aqui eu tenho o meu planeta Terra. Aqui eu tenho o meu planeta Terra e em volta do meu planeta Terra eu tenho uma camada de ar que envolve a Terra. Então eu estou colocando aqui, ó, a minha Terra o meu planeta Terra é o que está em azul e a minha camada de ar que envolve a Terra, que é a minha atmosfera, eu estou colocando de verde. Tá bom? Então, o que é a atmosfera? É uma camada de ar que envolve a Terra. Combinado? Então, agora, vocês vão pegar o marca-texto de vocês ou o lápis e vão sublinhar para mim essa parte que eu vou ler agora. Olha só. A Terra está envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. É o primeiro parágrafo na página aí do nosso conteúdo. Vou ler de novo. A Terra está envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. Tudo bem? Então, olha só, não precisa sublinhar agora. O ar está em toda parte, penetrando nas camadas mais superficiais do solo e até mesmo na água. Então, a gente também tem ar na água, tá bom? Olha só, ele é indispensável à manutenção de vida. Então, sublinhem para mim também essa parte, ó. Ele é indispensável à manutenção de vida. Mas o que isso quer dizer, professora? E ele está dizendo aí que sem o ar a gente não consegue viver, né? Assim como também sem a água a gente também não conseguiria viver por muito tempo. Porque ela é indispensável, ela é essencial para a vida na Terra, tá bom? Então vocês vão sublinhar. Ele é indispensável à manutenção da vida. Aí olha só, lembra que a gente já estudou que as 3 características da água potável, ela é incolor, insípida e inodora? Então, a mesma característica vai ter um ar que é puro, tá bom? Ele é incolor, ele é insípido e ele é inodoro, tá bom? Então, sublinha para mim também. O ar puro é invisível, inodoro, insípido e incolor. Então, tem que sublinhar essa partezinha para a gente lembrar que o ar puro, ele é incolor, insípido e inodoro. Combinado? Conseguiram marcar, né? Então, eu vou continuar a leitura. Olha só. Embora não possamos ver nem pegar o ar, sentimos e percebemos seus efeitos em algumas situações. Por exemplo, na nossa respiração, será que a gente consegue prender o nosso ar? Segurar o ar com a mão? Não. Mas como é que a gente sabe que tem um ar dentro da gente? Porque a gente respira, porque a gente inspira e a gente expira. Desculpa. Então, vamos lá. A gente pode perceber o ar no voo das aves,
no girar do catavento, no movimento das nuvens e das roupas no varal. Lembra lá, ó, das roupas no varal, que a gente estudou sobre as mudanças de estado físico da água? E também no deslocamento de barcos à vela. Esses barcos à vela, eles se movimentam porque o vento faz com que eles se movimentem. Combinado? Então, vamos lá. Aí na imagem, a gente tem aí no livro de vocês, tem duas imagenzinhas aqui que ele mostra, ó. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, e ele mostra aqui, é o ar que sustenta as aves quando voam, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai falar agora sobre a composição do ar, tá bom? Vamos lá. Composição Qual é a composição do ar? O que eu estou respirando? Olha só, o ar é composto de uma mistura de gases, tá bom? Então, existe mais de um gás que nos ajuda na nossa respiração, porque o ar é uma composição, é uma mistura de gases. Vamos descobrir que composição é essa? Olha só, antes de descobrir, a gente vai ler aqui, ó. O gás nitrogênio é o que existe em maior quantidade no ar. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, vou fazer um gráfico para mostrar para vocês a quantidade que eles aparecem na composição do ar. Só um pouquinho. Vou fazer aqui mesmo, ó. Olha só, ele diz aqui, o gás nitrogênio é o que existe em maior quantidade no ar. Então, para identificar o gás nitrogênio na composição do ar, eu vou pintar ele de azul. Então, olha só, essa parte aqui que tem maior quantidade, ela chega no total de 78%. Então, olha só, 78% do ar que nós respiramos, ele é composto por nitrogênio. E as outras partes, professora? A gente vai ver que o gás oxigênio é indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos, entre eles os animais e os vegetais. Então, olha só, o oxigênio, ele chega a 21% da composição do ar que nós respiramos. Então, eu vou pintar o oxigênio de vermelho. Tá? Ele chega a quanto? A 21%. 21% do oxigênio que a gente tem na composição do ar. E só 1% dele é composto por carbono, que eu vou usar o preto. Ó. 1% é de carbono, tá? Aí vocês vão ver aqui, ó, o carbono é usado pelas plantas na fabricação do próprio alimento. Então, vocês vão ver que tem um espaçozinho aqui no livro de vocês, vocês vão escrever a seguinte, vão escrever o que eu vou colocar aqui na lousa, que nem a gente sempre faz na sala de aula. Algumas observações, algumas coisas eu peço para vocês escreverem o que não tem no livro, tá bom? Então, olha só, no final da frase, o gás carbônico é usado pelas plantas para a fabricação do próprio alimento, vocês vão escrever a seguinte, realizar a
fotossíntese. Essas duas palavrinhas aqui, ó, vocês vão escrever aí, realizar fotossíntese, tá? Que é o que a planta absorve o gás carbônico e libera o oxigênio para a nossa respiração. Beleza? Então, olha só, a gente tem aqui a composição do ar. 78% do ar que a gente respira, ele é de nitrogênio, 21% de oxigênio e somente 1% é de carbono, tá? E a maior parte dele é usado pelas plantas, tá bom? Então, vamos lá. Como você já estudou, durante o ciclo da água, ocorre a vaporização de partes da água existente na superfície terrestre. Assim, no ar também tem o vapor de água. Lá, quando a gente viu nas mudanças de estado físico da água, a gente vai ver que no ar também a gente tem o vapor de água, tá bom? Agora a gente vai mudar a página, vai para a página de número 70, combinado? Aí olha só o que ele vai dizer aí, o ar em movimento. Eu vou apagar o que está aqui na lousa para a gente fazer outras coisas que eu botei aqui, tá bom? O ar em movimento. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás que a gente não consegue ver o ar, que a gente não consegue segurar o ar? Então, olha só, a gente vai ver como é que se forma o ar. O que é o ar? Faço uma perguntinha para vocês. O que é o ar? Por que ele é importante? Então, a gente vai ver aqui, lendo essa parte aqui, a gente vai ver o que é o ar, como se forma o ar e por que ele é importante, tá bom? Olha só, quando está muito calor, logo pensamos em ligar o ventilador, né? Ao fazermos isso, podemos sentir o vento, que é o ar em movimento. Então, eu pergunto para vocês, o que é o ar? O ar é o quê? O que é o vento? É o ar em movimento. Então, nesse espaçozinho aqui, ó, em cima do livro de vocês, escrevam que eu vou colocar na lousa também, tá bom? Tem que ser aqui em cima, tá bom? Porque tem outras coisas que a gente vai escrever. Escrever até de outra cor aqui, ó. O que é o vento? É o ar em movimento, tá bom? Escrevam aí em cima, nessa partezinha do livro de vocês. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Tá bom? Aí ele diz assim, observe com atenção como o ar se movimenta. Aí no livro ele mostra duas imagens, ó, de como o ar se movimenta. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, o catavento gira porque a chama da vela aquece o ar acima dela. Esse ar sobe e faz o brinquedo girar. O ar frio em torno do catavento desce e é aquecido pela chama da vela e torna a subir. Por que o catavento ele está se movendo? Porque a chama da vela aquece um lado e o que acontece? O ar quente sobe e o ar frio desce.
Por isso que o catavento faz aquele movimento, porque o ar quente sobe e o ar frio desce e faz com que o catavento se movimente, tá bom? Aí ele diz aqui, a mudança de temperatura faz o ar se movimentar. A movimentação do ar chama-se vento, que é o que eu já pedi para vocês escreverem aí no livro de vocês. Então agora, vocês vão sublinhar para mim. A mudança de temperatura faz o ar se movimentar. A movimentação do ar chama-se vento. Vou ler de novo. A mudança de temperatura faz o ar se movimentar. A movimentação do ar chama-se vento. Tá bom? Então vamos lá. Os ventos, por que eles são importantes? A gente vai continuar lendo e vai descobrir por que o vento é importante. Os ventos são muito úteis. Entre outras coisas, refrescam o ambiente em dias de calor. Dispersam, ou seja, levam a poluição do ar, espalham as sementes e secam as roupas molhadas. Podemos utilizar a força do vento para várias atividades, como produzir energia elétrica, tá bom? Que é feito pela energia eólica, né, que vocês vão ver, já falei com vocês sobre isso, e ano que vem a gente vai estudar também sobre os tipos de energia. Eu não sei esse ano, mas ano que vem a gente vai ver sobre os tipos de energia. A energia eólica, a gente usa o vento para mover os barcos à vela, os moinhos, empinar pipas e praticar esportes. Às vezes, ventos muito fortes causam prejuízos. Eles podem, por exemplo, derrubar árvores e destruir casas, virar barcos e até espalhar uma chama na floresta, provocando grandes incêndios. Então, aqui nessa partezinha de baixo do livro de vocês, eu quero que vocês escrevam que eu vou classificar os tipos de vento, tá bom? Vou apagar aqui. Quais são os tipos de vento que a gente tem? A gente tem o vento fraco, que ela é aquela brisa suave, né, nos dias do calor. Nós temos o vento forte, e nós temos as ventanias, que são aquelas que levam telhados, que derrubam postes, que são ventos muito fortes. Tá bom? Então, esses aqui são os tipos de ventos. A gente tem o vento fraco, que é uma brisa suave. A gente tem o vento forte e nós temos as ventanias. Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem isso aí. Já? Então, vamos lá. Existem, na página 71, a gente vai ver que existem alguns aparelhos que eles são usados para medir a velocidade do vento ou para indicar a velocidade ou para indicar a direção do vento, tá bom? Nós temos 3 aparelhos que são utilizados para essa finalidade. A gente tem o anemômetro, vou escrever aqui na lousa que a gente vai falar um pouco sobre eles. Nós temos 3 aparelhos. O primeiro deles que tem aí no livro é o anemômetro, então eu vou escrever aqui. A gente tem o segundo, que é o catavento. E o terceiro é a biruta.
Para que serve cada equipamento desse aqui? Cada aparelhozinho desse aqui? Ele diz aqui, o anemômetro, ele mede a velocidade do vento. Então, a gente já sabe o que o anemômetro faz? Ele mede a velocidade do vento. Tá bom? O anemômetro mede a velocidade do vento. E o que o catavento e a biruta fazem? Ele diz aqui que eles indicam a velocidade que eles indicam a direção do vento, tá bom? Então aqui indica a direção do vento. E a biruta também faz a mesma coisa. A gente geralmente vai encontrar a biruta nos aeroportos, tá? Porque os pilotos, eles precisam saber a direção do vento para eles se movimentarem também, saber a velocidade que eles precisam usar naquele local lá, tá? Então, a biruta também indica a direção do vento. Então, esses aqui são os aparelhos usados para medir ou indicar a direção do vento. São os três: o anemômetro, o catavento e a biruta. Isso que eu escrevi aqui na lousa, ela tem aqui no livro. Inclusive, eu vou pedir para vocês pegarem o marca-texto de vocês ou o lapisinho para sublinhar para mim, tá? Vocês vão sublinhar o parágrafo logo abaixo da imagem, que diz assim: o anemômetro mede a velocidade do vento. O catavento e a biruta indicam a direção do vento. Se ele está indo, por exemplo, para o norte, para o sul, para leste ou para o oeste. Tá bom? Ele diz aqui, o catavento pode ser instalado em vários locais, como no alto dos edifícios e no telhado das casas. Ó, o catavento, ele pode ser colocado no alto dos edifícios ou até em algumas casas. A biruta é usada nos aeroportos e nos campos de aviação. Os pilotos precisam saber a direção do vento para que os aviões aterrissem e levantem voo no sentido contrário a ele. Tá bom? E eu vou ler aqui para vocês o Saiba Mais, que ele fala sobre qual a diferença entre tufão, tornado, furacão e ciclone. Ciclone: todo vento violento. Tornado, tufão ou furacão é um ciclone. Aparece quando uma grande área de baixa pressão atmosférica aparece na superfície. O que é um tornado? Dura menos de 1 hora, tem menos de 2 quilômetros de diâmetro e surge a partir de nuvens do tipo acúmulos. Seus ventos têm entre 100 km por hora e 400 km por hora. O furacão tem diâmetro de centenas de quilômetros e se forma sobre o oceano tropical. Dura vários dias e perde força ao chegar à Terra. É um ciclone tropical, severo, com ventos de mais de 115 km por hora. Ocorre no hemisfério ocidental, no Oceano Atlântico e no centro-leste do Pacífico Norte. O que é um tufão? É o nome dos furacões do oeste no Pacífico Norte. Esse foi o nosso Saiba Mais. E com isso acaba a nossa aula de hoje. Mas antes eu quero falar para vocês que vocês vão ter tarefa para casa, tá bom? A gente vai fazer, vocês vão fazer a página 72 e 73 do livro de vocês. Então eu vou colocar aqui na lousa como se vocês estivessem aqui em sala de aula, para copiar na agendinha, para saber quais são as páginas da nossa tarefinha, tá bom? Então, olha só, vocês vão fazer em casa, tá bom? A página 72 e 73. Aí, nas próximas aulas, a gente vai corrigir essa atividade,
Combinado? Então, assim encerra a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido um pouquinho mais e a gente se vê na próxima. Beijo!